coração do atleta Gerson está magoado, do torcedor Gerson destroçado. Vitimização nunca fez e nunca fará parte de mim. Aprendizado, andar de cabeça erguida com mesmo brio e espírito vencedor que me fizeram sair de onde saí para chegar até aqui. O sofrimento alimenta mais a minha coragem. Seguirei de cabeça em pé e consciente de tudo em busca de ter o melhor e ser o melhor a cada dia. E serei. Seremos. Tá aí, ó. A declaração do Gerson é uma espécie de justificativa, né? Fala em não se vitimizar, Pascoal. Eu acho que ele entende que houve um exagero, né? Ele sai de campo sem compreender a expulsão. A gente aqui também achou que o cartão não era merecido. Então, assim, o Praz a gente não ouviu sobre isso, mas foi unânime na mesa dizer que o cartão amarelo foi um exagero, além do pênalti marcado. Então, assim, ele fala sobre se recuperar, sobre ser o Gerson de 2019. A minha posição é a seguinte: eu enxergo o pênalti, ponto. Mas acho que não precisava do cartão. Entendeu? É a minha visão a respeito do fato. Eu enxergo o pênalti, mas eu acho que o cartão é exagero. Sim. Ponto. Né? O Gerson já tinha cartão amarelo e sabia que não tinha que se comportar daquela forma. Ele passou do limite, ele exagerou. Ponto. Que ele é bom jogador? Muito bom jogador. Que eu especialmente já defendi o Gerson na seleção brasileira? Verdade, defendi bastante o Gerson na seleção brasileira, mas ele só joga bem, ele só representa tecnicamente e taticamente quando ele está bem fisicamente. Como ele está longe ainda do seu padrão físico, da normalidade, daquelas condições que a gente sabe que ele pode ter, eu acho que isso não acompanha a qualidade técnica dele. Ele só vai render quando tecnicamente estiver bom, estiver rendendo fisicamente bem. Fisicamente faz toda... O futebol hoje é muito físico, muito rápido, muita pegada, tudo é muito no futebol. E se você também não tiver muito preparo físico, você não consegue jogar. E ele está nessa transição do futebol europeu, onde não vinha jogando, para chegar no Flamengo e ser titular nessas duas últimas decisões. E eu acho que falta também o aspecto físico para ele. Agora, levantar a cabeça, ter moral e tal, ele tem que ser isso mesmo. Tem que ter mesmo, porque ele vai ter um monte de decisão na vida dele ainda. Não é só essa aí, já passou, não conta mais. Agora tem um monte de outras decisões que ele vai encontrar pela frente. O que foi, Zinho? Você está batendo todo aí, batendo a mãozinha na mesa? O que aconteceu? Tô aqui, ouvindo o mestre falar, mas como sempre eu discordo de algumas coisas que ele está falando. Pode falar, discordar à vontade. É um prazer a sua discordância. Não, discorda assim. No ponto, para mim eu não daria pênalti e não daria os 2 cartões que ele tomou. Até o lado de simulação, eu não vi simulação. O cara foi muito enérgico, o juiz foi muito... porque é europeu, é romeno, né? Romeno. Romeno. Cara, o cara foi por uma disputa, tem um toque, não é o suficiente para ser marcado um pênalti, tô falando no lance dele. Mas a ponto do cara chegar lá e dar o cartão porque ele quis simular, achei exagero. E o pênalti, tem as fotos, estão rodando por aí. Antes dele tocar no cara, o cara já está com o pé dobrado. E assim, o Gaciba, que analisou aqui, falou a mesma coisa. Ele está o choque de cabeça com o Davi Luiz. Nesse choque de cabeça, ele já entorta o pé. Aí depois vem um toque do Gerson. Se é o suficiente para marcar um pênalti, aí é aquilo que o Simon, também nosso analista, fala. Câmera lenta, beijo de vó é agressão. Meu camarada, aí a câmera para. É o VAR que foi chamar. O VAR que era da Espanha, tá? Espanhol, o VAR. Bora, e qual era o próximo se o Flamengo passa? Era o Real Madrid. Já tá errado. Não tinha que ser um espanhol lá. No VAR. Esse é um bom ponto. Não tinha que ser. Aí nesse ponto não sei se o cara é isso ou é aquilo. Até mas aí não tinha que ser. Mas se você vê o lance do pênalti, por todas as câmeras, você vai ver a lambida de vaca que ele dá no cara. Depois que ele dobra o pé. Depois que ele não cai por causa do toque do... Assim, é a discordância nossa. Para você foi pênalti, para mim não foi. O outro pênalti para mim foi, do Mateuzinho. Não, isso é indiscutível. Foi pênalti. Não, esse não tem. E o Flamengo não jogou nada? Não jogou. Os jogadores ficaram devendo? Ficaram. O treinador armou o time mal? Armou. A diretoria, a gente já falou, né? Tudo isso. Agora, pênalti, jogador expulso no final do primeiro tempo. O Praz sabe muito bem que é isso. Você vai pro intervalo com 2-1, com 1 a menos, aí o treinador ainda tirou a Arrascaeta para botar o Pulgar.
O Gerson tá devendo, Praz, você acha, para a torcida do Flamengo? Ou ainda é cedo porque tem a questão física, tem a questão de encaixe, ele não estava jogando assim na Europa, né? Tem muitas coisas pra gente colocar na balança, mas eu acho que ele se sente na obrigação de trazer uma explicação diante do que se espera dele depois da vivência de 19. Tudo vai ser levado para 19, né? Não tem como. O Gerson de 19 vai ser comparado com o Gerson de hoje, mas eu acho que é muito cedo, assim, e óbvio que o resultado do Mundial, as circunstâncias a partir do Mundial, isso influencia muito na avaliação de qualquer pessoa, né? Não que não tenha que ter um peso, mas é muito cedo para dizer que ele está devendo, né? Óbvio, participou de lances cruciais na eliminação do Flamengo, mas, cara, vida de jogador é assim, se fosse só os momentos bons, ia ser uma maravilha mesmo. Se não tivesse crítica, se não tivesse erro, se tivesse só acerto, só título, era a vida ideal. Mas acontece e o importante é ele manter o ânimo. Não, que nem ele fala, ele não baixa a cabeça, porque tem muito chão pela frente, ainda tem muito chão pela frente. Ele tem muita capacidade, agora vai depender dele. Óbvio que ele é um cara que depende muito do conjunto também, porque na função que ele joga no Flamengo, o conjunto tem que estar bem ensaiado, tem que estar bem entrosado, porque senão, às vezes as pessoas falam assim, o treinador tem que botar os melhores para jogar. Bom, no mundo ideal é meio utópico, mas botar os melhores. Só que o futebol não é individual. Tu não pode botar o melhor em cada posição e tu tem um rendimento X. Aí daqui a pouco tu não bota os melhores em cada posição, mas o teu rendimento do teu grupo é melhor, é maior. Quem tu vai privilegiar? O coletivo? Então, assim, por exemplo, tu não pode botar tu tem o melhor jogador, um ponta arisco que vai pra cima, 1 para 1, joga na linha, velocidade, e o teu lateral esquerdo também, joga pra cima, velocidade. Como é que não vai encaixar, não vai ter. Como é que você vai botar esses dois? E são os dois melhores. No pensamento de alguns, teriam que jogar, não. Tem que jogar os jogadores que melhor se encaixam, melhor rendem pro coletivo. E o coletivo tem que estar muito bem azeitado pro Gerson jogar, principalmente nessa função de volante e no lugar de quem ele tá jogando, que é o João Gomes, né? Aí vem o ponto. Eu acho que é totalmente diferente. Eu pensei aqui, desculpazinho pra te passar, mas eu pensei aqui no Andreas. O Andreas fica muito... Eu acho excelente jogador, é só você olhar o que ele tá fazendo na Europa. A torcida do Flamengo criou uma birra, ficou sem clima para recuperar o futebol que ele tem. O Gerson vai ser diferente, né? Porque a torcida tem um outro tipo de memória, um outro tipo de carinho. Assim, é mais fácil dele voltar a render, não é? Ele já entregou muito pro Flamengo, sim, né? Nesse período que ele ficou a ponto de ir para a seleção, de ser vendido para a Europa. Isso eu concordo com o Pascoal. Ele precisa estar melhor fisicamente. Mas eu concordo mais com o Praz, que o conjunto é necessário para que o jogador possa render. E aí eu vou bater sempre nessa tecla. O Vitor Pereira, que é ótimo treinador, que eu gosto dele, eu acho que ele tem capacidade para rever essas coisas todas e se encaixar. Uma pena que foi tudo muito em cima para a competição mais importante. Isso que atrapalhou a vida dele. Sim. Agora, esse rendimento do Gerson fisicamente fica mais gritante porque o time está desorganizado. Se ele chegasse e montasse daquela forma que vinha jogando... Tenho que toda hora falar do Dorival, que é o último treinador que estava aí. Né? Eu não estou aqui dizendo que o Dorival é o melhor do mundo, não. Ele é um bom treinador. Eu estou dizendo a memória que a gente tem do sistema tático para os melhores jogarem juntos, como o Praz falou. O Dorival encaixou os melhores, mas recuando o Everton Ribeiro, soltando a Arrascaeta nessa ponta, o João Gomes fazia o lado esquerdo. Agora não, ele mesmo, Vitor Pereira, fala, é muito desgaste pro Thiago Maia e pro Gerson. Claro, porque o time está desmontado da tática que vinha jogando com o anterior. E esse time não está acostumado a jogar nesse modelo que ele veio e colocou no time. Os caras estão correndo errado. Aí o Gerson corre mais do que precisava correr. Já não está bem fisicamente. E corre errado. Então nem conta. Nem conta. O Arrascaeta não está fisicamente. O cara está marcando lateral. Aí quando rouba a bola, não tem perna para chegar lá, para criar e chegar, infiltrar, como infiltrava na área. É isso que eu estou falando. Eu acho que assim, o Gerson, cracaço de bola, joga muito. Vai voltar a jogar bem no Flamengo, desde que... Aí é o que o Praz falou. O Vitor Pereira, que é bom treinador, só dá um passinho para trás e olhar, para mim botar todos esses caras, como é que eu armo um esquema para esses caras produzirem ofensivamente e defensivamente? Por enquanto, o que ele montou é pouco tempo de trabalho, mas foram para 2 competições contra 2 equipes fortíssimas, Palmeiras e
foi o Al Hilal, que está bem montado, mas a gente está visualizando se fosse para pegar o Real Madrid. Para a gente fechar esse ponto, o Linares também traz a informação ali dos lesionados, né? O Léo Pereira dissente durante o jogo, teve uma lesão na... ainda, e quem pega um placar de 4-1 fala, claro, Real Madrid, eu já sabia. E o que me chamou a atenção, e quero começar por aí... O que, Loirão? O Rodrigo dizer que todo mundo esperava lá dentro no Real Madrid que o Al Hilal seria o adversário e não o Flamengo. Me surpreendeu também, eu fiquei surpreso. Mas isso é provocação, é verdade? É o quê? Você conhece bem aí os boleiros. Mas a conduta do Rodrigo, e a gente até já bateu papo com ele aqui no Jogo Aberto, não me parece um cara que gosta dessa tiração de onda. Não, ele é show de bola. Pegar assim o histórico do Rodrigo. Então é verdade mesmo. Então eu acho que é verdade, assim, eu acho que não foi uma provocação, eu acho que é o que eles pensavam mesmo dentro do vestiário do Real Madrid. De ontem para hoje a gente viu várias interpretações em relação a essa declaração do Rodrigo, mas eu, puxando o histórico dele, não lembro dele ter dado uma declaração provocando um adversário. Ele até começa dando a resposta, falando do vídeo lá do Marcos Braz, né, da música e tal, do Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar, e falou que acha isso normal, que foi a mesma opinião que eu falei aqui no Jogo Aberto, faz parte do futebol, essa zoeira quando você ganha, quando você ganha e tudo mais, aí vem a... Só que aí quando você brinca e é público, vira público, você tem que aguentar as consequências. Tem que aguentar, porque, enfim, vai girando, né? Vai uma hora você perde, uma hora você ganha, isso aí quem inventou isso aí foi o Ronaldo Giovanelli. Uma hora você perde, uma hora você ganha. É um futebol. Ele só ganha. O Ronaldo, ele é uma exceção. Mas me chamou a atenção essa declaração dele, né? E até fica como alerta, né? Como a gente enxerga muito o futebol brasileiro e acaba não olhando para outros mercados, mas o Real Madrid internamente estavam pensando em realmente enfrentar o Al Hilal. E sem Militão, sem Benzema, sem Courtois, a gente viu que o Luninho, o goleiro, foi bem, né? Quando o exigido. Ele no escanteio ali. Muito. No Mundial, tem a informação aqui, né, da nossa produção, provavelmente nas notícias aí dos jornais, dos sites, do O Globo, tá? O jornal O Globo, que provavelmente, quer dizer, possivelmente, tem uma barca que começa a se desenhar no Flamengo. Eu não tenho essa informação, não sei, pergunto se você sabe, e eles dizem que os primeiros candidatos nessa barca seriam o atacante Marinho, que realmente veio para o Flamengo e não rendeu o esperado depois do que ele fez no Santos, o volante Vidal, que teve aí algumas polêmicas recentes, numa delas ele se ofereceu para defender o Colo-Colo e também fez aquele chilique todo quando não foi colocado no jogo contra o Boa Vista, né, pelo treinador Vitor Pereira, e o Hugo Souza, que é o Hugo Neneca, que é um que já está numa barca há muito tempo, mas que eu não sei se tem quem queira comprar o Hugo Neneca pelas últimas atuações que ele teve no Flamengo. Realmente começa a se desenhar uma barca no Flamengo? Você tem essa informação? Não. Porque não, né? Mas eu não vejo nada de notícia aí, né? Pô, o Hugo Souza estava para ser vendido. Aí na última hora desistiu de ir lá para o Japão. Aí a história do Benfica queria o Hugo Souza, depois não queria mais. Nunca entendi por que o Benfica queria o Hugo Souza. Não dá para entender. O Japão vai lá, né? Então o Muralha jogou lá porque o Hugo não pode. Aí o Vidal. O Vidal é óbvio, gente. O que o Vidal fez foi grave. Eu acho até que não rescindiram o contrato dele, porque estava em cima do Mundial e ia ter uma crise maior. Mas o Flamengo pode rescindir esse contrato não sei, eu não conheço, legalmente? Não conheço o contrato dele, mas eu acho que ali foi uma coisa muito grave que ele fez. Não a entrevista só, mas a atitude dele no banco de reserva, um jogador experiente como ele, no banco jogando chuteira, um jogo contra o Boa Vista, ele não entrou. A experiência agrava. Peraí, é para isso que esse cara veio para o Brasil? Então vai para o Chile, vai para o Colo-Colo, não quer ir, vai para lá. Vê se o Colo-Colo quer pagar o salário dele. É isso, lá ele não vai ter um salário nem um décimo do que ele Mas eu acho que foi um caso grave, eu achei muito grave aquilo. Eu entendi não ter levado adiante, porque assim, na véspera da viagem, você vai arrumar uma confusão, afastar o jogador, né? Aí estariam dizendo hoje que isso contribuiu com o ambiente e por isso perdeu, né? Alguém especularia isso, porque o que se faz de especulação também é uma farra. E o caso do Marinho é óbvio também. O Marinho é um jogador que não rende no Flamengo, ele não combina com a proposta de jogo do time. Marinho é um jogador que, você vê no Santos lá do Cuca, do ano em que foi vice-campeão sul-americano, é o quê? Acelera, bola do Marinho, corta e bate pro gol. Acelera, bola do Marinho. E na época do Paulo Souza já ficava claro isso, porque o Paulo Souza tentou fazer com que ele jogasse de uma forma um pouco diferente, ele não conseguiu assimilar. Que é, Marinho, acelera quando é para acelerar, tem hora que não é para acelerar. Não tem espaço. Gira, toca a bola, espera o momento, se desloca para receber. E ele recebia e partia, recebia e partia. E muitas vezes batia no muro. Era desarmado, perdia a bola, tropeçava. E ele é muito voluntarioso, sem dúvida alguma, mas ele não consegue render. É um jogador que foi um investimento que não
não se justificou. A saída dele, se acontecer, é mais do que óbvio. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Mauro falando sobre jogadores que estão numa situação questionável no Flamengo, né? Como o Hugo Souza, o goleiro, o Neneca, o Vidal e o Marinho, que você estava falando agora. E detalhe, o Hugo Souza hoje ele é reserva do Santos e do Matheus Cunha, né? E vai ser reserva do Rossi também. Então ele é o terceiro goleiro caminhando para ser o quarto. Ele não é relevante hoje no contexto. O Marinho é a última opção para o ataque hoje em dia, né? Antes dele entra até garoto da base, tudo, ele não parece ser um jogador muito... E por culpa dele mesmo, porque ele quando teve várias oportunidades nunca conseguiu se justificar. E o Vidal tem essa questão disciplinar, que eu acho muito grave. Eu acho muito grave. Eu achei uma falta de respeito dele com os companheiros, com a torcida, com todo mundo, com o clube, especialmente com quem entrou. Aí entrou o Matheus França, não eu? Como assim? Vou jogar chuteira longe? Palhaçada. Então, chega no técnico depois do jogo, no dia seguinte, né? No CT, professor, quero conversar. Poxa, eu não estou entrando no time, entra o menino lá e tal, pô, não entra, acho que eu posso contribuir, estou fora dos planos, o que está acontecendo? Não, acho que você não combina aqui, tudo, não vou te usar aqui. Aí, se você não quer ficar, vai no dirigente e fala, o técnico não quer me utilizar, eu pretendo ir embora, vamos rescindir, ou sei lá o quê. Ridículo. Sabe, a coisa tem que ser madura. Eu não acho errado um jogador como ele, na reta final de carreira, querer jogar e ficar incomodado com o banco. Pelo contrário, é bom que ele fique incomodado. E é natural que ele, sabendo que tem pouco tempo de carreira pela frente, ele não queira perder as quartas-feiras e os domingos, né, sentado no banco de reservas, ele queira estar em campo. É saudável isso. Mas a forma como tudo aconteceu foi extremamente equivocada. Eu acho que nesse momento, especialmente, isso não pode ser tolerado. Não pode ser tolerado. O Flamengo já passou por isso muitas vezes, em épocas que não pagava o salário, era uma bagunça, todo mundo fazia o que queria. Isso não cabe mais. Isso não cabe mais. Isso é um ambiente profissional, gente. O cara não pode ficar zangadinho porque não entrou no jogo e jogar a chuteira longe. E a câmera flagrou ali exatamente o momento, né? Ficou muito claro. E não é só disciplinar, né, Mauro? É uma fase